Salve pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre mitos relacionados à suplementação. Eu fiz aqui a minha colinha, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda para o seu amigo que acredita em um desses mitos e vamos lá. O primeiro mito, eu coloquei aqui uma colinha e dividi ela em duas partes. Vou tentar ser bem objetivo nesse vídeo para ele não ficar muito longo. O primeiro mito, e até o mais simples deles, pré-treino deve ser usado sempre. Isso é mito. A maneira que eu coloquei, não necessariamente as pessoas falam dessa forma, mas o que a gente tem que pensar? Pessoas utilizam pré-treino de maneira demasiada, na real com a alta frequência mesmo. O que acontece? O pré-treino, ele é um estimulante. Dependendo do seu pré-treino, se você lê os ingredientes ou a tabela nutricional dele, você vai ver que ele tem composições que a longo prazo, elas vão acabar entrando em estado de platô no seu corpo. Seu corpo vai se acostumar, apesar de você estar utilizando ele, e depois ele vai perder o efeito. Então, o que acontece com muita frequência? As pessoas utilizam o pré-treino 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias seguidos. Quando elas acham que está perdendo o efeito, elas aumentam a dose. O que acontece com isso? Você está dando uma sobrecarga de estimulante no seu corpo, na qual você não tem ideia da procedência, ou se você tem algum problema ou limitação ou alguma rejeição do seu corpo sobre aquela substância, que em dose baixa ela não é atingível, mas em dose alta ela pode se manifestar de maneira maligna no seu corpo. Utilizar pré-treino constantemente é uma das coisas mais burras que a pessoa está fazendo. O pré-treino deve ser usado sempre? É mito. O pré-treino ele deve ser usado apenas em momentos específicos. Qual que seria o uso ideal do pré-treino? Um dia em que você está mais cansado do que o normal. Nesse dia, para você fazer o que você já ia fazer, você toma o pré-treino, que do estado que você estava mais abaixo que o normal, você consiga pelo menos equiparar ao que é o seu normal e assim executar o que você já ia fazer de esforço físico. E não, você tá bem e aí eu vou tomar pré-treino para ficar doidão. Isso não tem lógica nenhuma. Então, pré-treino não deve ser usado constantemente, com frequência, e não é para ser usado todos os dias. E outra coisa, para com essa maluquice de ficar colocando o pó de pré-treino na boca. Isso não te faz nem Nutella nem raiz, só te faz retardado mesmo. Segundo mito, creatina deve ser usado como pré-treino. No meu vídeo sobre suplementação, top 5 suplementações, eu falei sobre isso. Muitas pessoas acreditam que, de fato, a creatina deve ser usada como pré-treino. E mais uma vez eu volto aqui a falar. Creatina é um suplemento de efeito crônico, ou seja, ele vai ter que ter um efeito de empilhamento no seu corpo acumulativo a longo prazo. Ele só vai manifestar resultados e efeito depois de pelo menos uns 15 dias utilizando ele. E um outro detalhe, se você fica utilizando dose baixa de creatina, vai demorar mais tempo para empilhar e vai demorar mais tempo para ter essa sobrecarga e ele liberar o efeito. Também não significa que você deve usar doses altas. Existem recomendações de 0,07 a cada quilo. Eu prefiro a seguinte conta: 1 grama a cada 10 quilos. Se você pesa 80, você toma 8 gramas. Se você pesa 70, você toma 7 gramas. Se você pesa 50, você toma 5 gramas. Ponto. E para mulher, mesma regra, não muda nada. Eu prefiro assim. Ah, vai dar pedra nos rins. Gente, pelo amor de Deus, isso aí nem existe mais. Então, não vou nem colocar isso aí como mito, porque isso aí nem é mito, é terraplanismo de suplementação. Pelo amor de Deus, se você acredita nisso até hoje, você é burro. A chance de você ter pedra nos rins com creatina é a mesma de você ter com qualquer outra coisa. Você toma água, você se hidrata, logo, você está evitando uma grande probabilidade de ter pedra nos rins. Isso não está relacionado à creatina, está relacionado com qualquer outra merda que você faça. E não um suplemento que vai te ajudar a ter um resultado satisfatório, crônico, como eu disse, a longo prazo. Terceiro mito, basicamente eu coloquei como mito aqui: preciso de BCAA para alguma suplementação específica de aminoácidos. As pessoas, quando vão escolher suplementações, elas acabam sendo bem exóticas na escolha de suplementação. Ah, como assim? Elas acabam escolhendo suplementos muito específicos que, no final das contas, não vai ter efetividade nenhuma para essas pessoas. BCAA, cadeia de aminoácidos em si, para a maioria das pessoas, não vai ter eficácia nenhuma. A real é essa, para a maioria das pessoas. Quando se é um atleta de alto rendimento, e aí você tem um momento específico do seu treino, que você quer ativação das células mTOR para absorção e proteínas e quebra de aminoácidos e... Cara, é muito específico isso daí. Talvez para um atleta de alto rendimento profissional, e alto rendimento eu não estou falando só de fisiculturismo, pode ser um surfista, um maratonista. Para esses atletas, talvez haja alguma necessidade de fazer uma suplementação com
aminoácidos. Pessoas comuns que frequentam a academia e a maioria dessas pessoas mal fazem dieta, cara, tu tá gastando teu dinheiro à toa. BCA não vai ter efeito nenhum no teu corpo. A real é essa. Talvez um intratreino seja algo um pouco mais balanceado. Como assim? Tanto profissional quanto um amador, uma pessoa entusiasta de musculação pode estar utilizando. Mas ainda assim, você tem que estar com a dieta e o treino muito alinhado para haver uma necessidade de utilizar aminoácidos. E tem que ser para algo muito específico. Que fase dietética você tá para precisar de intratreino? Em que ciclo de treinamento você tá para realmente precisar de um intratreino? Então, você tem que responder uma anamnese muito grande para poder chegar na conclusão que um suplemento desse tem efetividade e precisa ser utilizado por você. Ou seja, é inútil você querer utilizar esse suplemento, uma vez que você sequer consegue responder a isso, sequer consegue constatar aquilo que você já faz e sequer é um profissional. Quarto mito, o Whey 3W é melhor do que qualquer outro Whey. O Whey 3W é a junção de 3 Wheys, isolado, hidrolisado e concentrado. Se eu não me engano, são esses 3. O Whey 3W não é melhor do que nenhum outro Whey. A real é essa. Ele só é mais caro do que os outros. Ah, então por que vende? Exatamente, porque tem quem compre. Quando você fala assim, fulano comprou um celular de 15 mil reais. Você pensa, eu preciso pagar 15 mil reais para ter um celular? Não. Você consegue a mesma coisa com menos da metade desse preço, concorda? Concorda. Mas por que ainda vende esse celular? Porque tem quem compra. Então o E3W é o famoso pega-bobo. Vai aparecer alguém que vai indicar essa pessoa alienada pelo seu influencer, vai lá e vai comprar. A real é essa. Só isso. Então, isso é um mito. Quem acha que o E3W é melhor? Não, ele não é melhor. Na real, não é melhor em absolutamente nada. Ele só é mais caro e você foi o otário que comprou. O outro mito também é relacionado ao Whey. Então, na mesma pegada, o E3W é melhor do que o outro Whey? Não. O Whey isolado é o melhor Whey? Também não. O Whey isolado é um Whey específico para casos específicos. Seriam os casos de pessoas que têm intolerância à lactose. Se você não sofre de intolerância à lactose, necessariamente você não precisa de um Whey isolado. Se você não está em uma fase de déficit calórico extremo e precisa ser muito específico, precisa de muita restrição de carboidrato, não precisa de Whey isolado. Então, se você não está dentro desses dois casos, compra um Whey normal. Na Growth tem um Whey concentrado e tem um Whey Medium. O Whey concentrado da Growth pode ser usado para pessoas que estão fazendo dieta de déficit calórico e vai sair mais barato que um Whey isolado. O Whey Medium é um Whey de melhor custo-benefício do mercado. Além de ser mais barato do que o Whey concentrado, já oferece tudo que você precisa com relação à proteína. E a diferença é que o Whey Medium ele tem mais carboidrato. O concentrado teria isso, o isolado teria isso. É basicamente isso, somente. Então, o Whey isolado hoje, ele só serve para pessoas que têm problemas de intolerância à lactose. E ainda assim, se você estiver fazendo suplementações que eu expliquei para você no top 5 suplementos e utilizar um Whey isolado, caso você seja uma pessoa que tem problema de intolerância à lactose, a partir desse dia você talvez não tenha mais. Mas se você não tem esse problema, não tem necessidade de você comprar um Whey isolado. Nem o Whey 3W é melhor do que qualquer outro Whey e nem o Whey isolado é melhor do que qualquer outro Whey. Eles têm que ser específicos para algum caso. E o E3W é só roubar dinheiro de otário. O sexto mito que eu coloquei aqui, porque eu juntei na real o quarto e o quinto, deveria ser só um mito. Então, o próximo mito seria o seguinte: precisa usar termogênico para emagrecer ou perder peso. Não, você não precisa. E quem diz que precisa estar utilizando isso daí é uma pessoa que está tentando te vender alguma coisa. Não tem necessidade nenhuma. É mito que você precisa de termogênico para emagrecer. Se as pessoas lessem mais os rótulos dos produtos que compram, talvez elas não passariam a acreditar numa bobagem dessas. A maioria dos termogênicos tem apenas composição de cafeína. A maioria dos termogênicos. Você acha que é mentira minha? Vai lá agora, na loja de suplemento mais próxima da sua casa. Pega um termogênico, olha atrás e lê os ingredientes. Ou leia o que está na tabela nutricional. Porque existem duas fases de constatação de ingredientes em um determinado produto. A fase em que você precisa especificar os ingredientes, e aí ele fica na parte de baixo. E a fase em que ele vai para a tabela nutricional, porque ele está em sua totalidade ou é a maioria da composição, então ele precisa estar na tabela nutricional. Quando é algo muito irrisório, 0,01%, ele só fica na parte de ingredientes. Então não tem necessidade de subir para a tabela. E olha, a maioria dos termogênicos só tem cafeína. Ou seja, você compra uma cafeína que vai ser 2 vezes mais barato do que o termogênico da marca que você gosta e você vai ter a mesma coisa. Então não vale a pena. Não está atrelado emagrecimento ou perda de peso à cafeína. Isso está atrelado à tua dieta. Significa que não vai ajudar? Na real, vai ajudar sim. Mas se tu não tá fazendo dieta de maneira correta, não tem um cardio alinhado, não tá fazendo uma boa ingestão de água, não tá batendo as tuas proteínas diárias,
treino, ele não tem um bom volume de treino, o que vai adiantar você tomar uma cafeína? Que a real é essa, a maioria dos termogênicos vai ser isso. E mesmo assim como todos os outros estimulantes, você tem que ter cuidado na utilização desses suplementos. Se serve de aviso, uma suplementação que é um estimulante, pré-treino, termogênico, cafeína, você precisa ter muito mais cuidado na utilização deles, porque você não sabe se você tem capacidade cardíaca de estar utilizando essa suplementação. Todo mundo toma porque acredita que é saudável, e às vezes você toma e não dá em nada. Não significa que você não esteja provavelmente desenvolvendo um problema cardíaco. Então toma cuidado. Não vai simplesmente na tua intuição tomar um estimulante sem saber se você tem real capacidade de tomar, e pelo amor de Deus, não abusa de estimulante. Nenhum tipo de estimulante deve ser abusado. E muito pior, deve ser combinado com diversos outros estimulantes para, sei lá, você acha o quê, cara? Você precisa treinar doidão para você treinar? Então você é burro. Você precisa ter concentração para treinar. Concentrado, você tem que estar conectado com o seu músculo e com o exercício. Se você não leva isso a sério, você acha que você precisa estar treinando alucinado para poder fazer um treino efetivo, porque acha que precisa passar 2, 3 horas na academia puxando um peso de maneira doidada é o que dá resultado, você só é burro. E na real você não é pouco burro, é burro pra caralho. Então assim, preste atenção, não vai utilizar um estimulante sem saber se você realmente tem condições de utilizar esse estimulante. Eu tô falando condições de saúde. Termogênicos de verdade, só para deixar claro, a maioria vai ser importado. E lá você vai ter extrato de efedra. Isso sim é um termogênico, ele vai ter extrato de efedra e outras substâncias e também cafeína. Mas as outras substâncias, elas vão estar em sua maioria na composição e não a cafeína, diferente da maioria dos termogênicos que se vendem aqui no Brasil, porque a Anvisa proíbe. Se a Anvisa proíbe, tome cuidado, a maioria das coisas valem a pena. E do outro lado, eu deixei um restante da colinha que é algumas frases que você escuta, como por exemplo, a questão da creatina. Como eu falei, ela não é necessariamente um suplemento de pré-treino. Mas como eu falei para você sobre a questão de rins, eu até deixei anotado aqui. Houve-se uma época em que as pessoas julgavam creatina como esteroide também. Existia um gap de alguns anos atrás em que a creatina foi proibida e depois voltou ao normal. O pessoal percebeu a burrice que cometeu e depois voltou ao normal. Então eu até coloquei aqui, creatina, para além de não ser um anabolizante, também não prejudica os rins. Não tem ligação nenhuma. Tem evidências de estudos suficientes provando isso daí, certo? Eu coloquei nessa colinha aqui do lado. Outra coisa que eu vejo as pessoas muito falar, quanto mais suplementos, melhor. Isso se encaixa dentro do quadro do terceiro mito que eu falei, que é o uso de BCAA. Você está comprando uma reca de suplementos e você não sabe para que serve, você não sabe se realmente vai ter alguma efetividade no teu corpo, só tá gastando dinheiro. Tu tá dando dinheiro pro lojista ou pro site que você tá comprando. Quanto mais suplemento, melhor, e você não vai adiantar em nada. Então, assim, toma cuidado, procura selecionar bons suplementos e você não precisa de muito. Você só precisa do que é essencial. A lista que eu fiz de top 5 suplementos, eu acho que 90% das pessoas que frequentam a academia de maneira esporádica, recreativa, elas não vão precisar de mais do que aquele sim. Não vão precisar de mais do que aquilo. Então, se você compra muitos suplementos, talvez você esteja só perdendo seu dinheiro. O que eu coloquei aqui também restante foi o seguinte: suplementos para queimar gordura funcionam sozinho. Eu coloquei essa frase aqui do lado e ela se atrela exatamente a isso, de você achar que precisa usar termogênico para emagrecer ou perder peso. Não, suplemento não resolve nada. Na real, o suplemento não resolve absolutamente nada se você não fizer por onde ele ter algum efeito no teu corpo. Até multivitamínico é desnecessário quando você não está tendo uma agressão à sua imunidade. Se sua imunidade não está sendo agredida porque você não faz nada, saturação de vitamina no teu corpo pode te gerar problemas também. Então, não é todo mundo que deveria fazer isso. E o que eu coloquei até aqui de frase também foi: proteína pode ser relacionado ao whey, também, que faz mal para o fígado, rins. Gente, isso não existe, tá? Pesquisa e vocês vão perceber que não tá atrelado uma coisa com a outra. Tem muita coisa aí que faz mal e as pessoas tomam. Você compra remédio na sua farmácia e a maioria das vezes que você chega lá e pede um remédio para dor de cabeça, eles te recomendam e você vai e toma. Aquilo dali te faz mal em um nível tão alto que, se você soubesse, você não estaria acusando suplemento A, B ou C de fazer mal pro teu corpo. E isso é legalizado no Brasil, não é proibido. Lembrando, você pode chegar na farmácia e o farmacêutico vai te receitar qualquer remédio lá, ou te indicar qualquer remédio se você não tiver receita, e você vai comprar e vai embora. Isso é legal no Brasil, mas isso aí tá tudo bem, né? Pelo amor de Deus. Suplementos naturais não fazem mal. Eu coloquei isso aqui na frase porque existem suplementos que eles são compostos de fitoterápicos. Logo, ele não faz mal pro teu corpo. Não significa que o excesso não faça mal. Como qualquer outro suplemento, o excesso dele lhe fará mal. E como qualquer outra coisa que você ingira, tenta tomar 5 litros de água de uma vez, sem parar. Você vai morrer, sua anta. Por quê? Porque tudo em excesso faz mal. Tá aí, eu matei alguns mitos
que rolam ainda na internet, eu nem sei porquê, mas ainda acontece isso. Porém, eu tenho um vídeo para fazer falando por que a maioria desses mitos eles ainda perpetuam com o decorrer dos anos e ainda acontece das pessoas caírem nessas conversas fiadas. E esse vídeo é um vídeo muito sério, porque eu vou trazer um caso de uma pessoa que sofreu uma fatalidade mediante uma irresponsabilidade. Fica pro próximo vídeo. Vou encerrando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Falou!